que as alunas pediram para que eu gravasse. Então, vou repetir aqui, Breno, sua pergunta. Sua pergunta foi como é que Deus vai julgar pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Você deu o exemplo de uma tribo indígena na Amazônia, né? Pessoas que não sabem nada, não têm a Bíblia, nunca, ninguém foi lá pregar. Qual é a situação dessas pessoas? Então, nós acabamos de ler Romanos capítulo 1, do 18 ao final do capítulo. Então, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32. Vocês que estão acompanhando pelo vídeo, seria bom você parar agora e fazer essa leitura. Mas então, eu gostaria de pedir a você, Eliana, para ler neste momento na sua Bíblia apenas o versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Muito bem. Então, essa é a pergunta mais ou menos que você fez, né, Breno? Sobre desculpa. Temos ou não temos uma desculpa? O que a Bíblia diz aqui, o que Paulo escreveu aqui? Esses homens não têm desculpa. Por que ele diz que não tem desculpa? Em primeiro lugar, ele afirma aqui que nós sabemos Deus é invisível. Eliana, já viu Deus? Ainda não. Eu nunca vi Deus, né? Desse Deus invisível, a Bíblia diz que ele é poderoso, né? Que ele é um Deus de amor, mas como ele é invisível, né? Como vamos ver o Deus invisível? Que diz o versículo 20. Ele diz que... Eu acho que tem sido, a gente pode ver ele nas coisas criadas pela natureza, né? Por Exato. estarmos vivos, por respirarmos, né? Também. E pela natureza. Duas coisas invisíveis que vou perguntar se vocês acham que existem ou não. O vento é invisível, não é? A gente sente, mas não vê. Isso, a gente sente, e o vento pode até levar a folhas, levar algumas coisas, Sim. mas é invisível. E o pensamento existe? Sim. Pode ver um pensamento? Não, só ele. Mas o pensamento existe, né? Então, algumas pessoas falam, se Deus existe, ele precisa se manifestar, ele precisa... Tem uns picaretas aí que diz que lê o pensamento. Uns picaretas que dizem que lê pensamento. Mas isso é outro assunto para outro dia. Mas o certo é que, embora Deus é invisível, esse Deus invisível se manifesta, né? Até eu não estava na aula semana passada com vocês, que nós fomos a Nova Friburgo. E na volta, nós passamos por um parque estadual chamado Parque Estadual dos Três Picos. E lá fizemos uma caminhada pela floresta, até na chuva, de guarda-chuva, estava chovendo um pouquinho, e fomos, eu vou falar errado, Breno, não sei se você pode me ajudar, para ver uma árvore Jequitibá, eu acho. Jequitibá. Isso, falei certo, então, Mariana? Então, fomos até essa árvore, eu não sabia, que eu pensei que a gente fosse ver três picos, mas não vimos três picos, vimos uma árvore. Mas essa árvore tem 6 metros de largura
19 metros de circunferência Referência. e 40 metros de altura. Segundo a placa que estava lá, acham que aquela árvore tem 1000 anos de idade. Realmente é uma obra tremenda. Fora toda a natureza em volta, né? As outras árvores tinham a água e flores e outras coisas mais. Outro dia, eu estava sentado aqui dando aula, alguém viu esse quadro atrás de mim e fizeram uma pergunta. Me fala sobre o quadro. E aí, o que você acha? Esse quadro surgiu do nada? Não surgiu do nada. Não. Não. Até Ele pintou a natureza, o que ele viu. Então não surgiu. na realidade, não foi ele, foi ela. Quando eu e minha esposa casamos, a minha esposa tinha uma amiga, até foi a minha amiga também, a Ruth, e ela se formou na universidade não sei qual seria a palavra, em artes, pintura, né? Então, ela pintou esse quadro e ela pintou em cima de um compensado. E até hoje o quadro está aí, tão bonito quanto o dia que ela pintou. Mas o fato de existir o quadro, a gente sabe que existe artista quem pintou o quadro. Né? O quadro é uma prova da existência de a pessoa que criou. Não é mais ou menos assim? Sim. Então, assim também uma árvore, uma praia, o pão de açúcar, né? Uma rosa, a borboleta, o beija-flor. É o que diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20. Lê de novo na sua, no 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Isso. O que vocês querem acrescentar a esse versículo? Ficou com uma dúvida nesse versículo, Breno? Mas eu ainda não consegui entender, porque... Então quer dizer que o índio é indesculpável? É o que diz aqui. Vamos ler mais? Né? Aqui, indo para a pergunta que ele fez. Sim. Então, uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, não precisa nem ser os ímpios, né? Ela falecendo, ela não vai ser salva? Eu também não entendi muito bem. Então, vamos ler mais, né? Temos o iniciozinho aqui no 20, né? O iniciozinho é o quê? Que olhando para as coisas que Deus criou, qual deveria ser a nossa conclusão? Que ele existe. Existe o Criador, né? Sim, alguém criou aquela árvore, aquele pássaro. Na minha mão aqui. Esse livro, houve uma explosão na gráfica e criou-se o livro? Não, Não foi? alguém criou. Alguém Escreveu. Alguém planejou, né? E tem aquelas máquinas, imprimiram até cada palavra, né? Cada letra está no lugar certo, cada vírgula, né? Tudo para a gente ler e entender, porque alguém programou, planejou e está aqui, certo? Tem um colega meu Ah, que acho que ele me falou, eu não lembro qual é a palavra, acho que é pureza. Não consigo lembrar qual é. É uma palavra que se assemelha à graça, eu acho, no sentido, não lembro direito. Mas ele deu um exemplo e ele falou o seguinte: se um índio, por exemplo, ele chega alguém e fala para ele, isso aqui ele dá um livro para ele lê esse livro e no livro está escrito: todo dia enfileire 50 bolinhas de gude.
Aí, se ele faz isso todo dia, achando que isso é o certo a se fazer, achando que isso vai levar ele à salvação, porque os outros influenciaram a ele, aí ele disse que isso que tipo, ele falou que Deus perdoa, não sei. Aí eu não sei, mas uma coisa eu sei, Breno, que todas as pessoas têm uma mente e somos seres pensantes, né? É claro que algumas pessoas têm mais inteligência do que outras pessoas, mas todos são seres pensantes e até provavelmente você conhece, né, Breno? Pessoas que não tiveram uma oportunidade de estudar e se formar, talvez nem ensino médio, muito menos universidade. Mas não quer dizer que essas pessoas não são inteligentes, né? Que olham, observam, estão, né, raciocinando, vendo se é, se não é. Né? Então, vamos em frente aqui. Então, a primeira coisa que ele diz que, olhando para a obra, vocês sabem que alguém criou aquela obra. Né? Olhou para o quadro, alguém pintou o quadro. Olhou para o livro, alguém imprimiu o livro. Olhou para a árvore, né? Alguém criou. Então, quando nós paramos no final do 20, a frase não terminou, né? Diz, de forma que tais homens são indesculpáveis, e o 21 continua. Por quê? Tenho conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. E aí a gente chega ao ponto-chave no 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Até nós temos na Bíblia, lá no livro de Êxodo, lembra o povo que saiu do Egito, estava indo para a Terra Prometida, Deus chamou Moisés e deu a lei a Moisés, e quando Moisés estava ausente, lembra que o povo fez? Conhece essa história? Não? Fizeram um bezerro de ouro. E se ajoelharam, se prostraram diante de um bezerro de ouro. Estavam adorando o quê? Imagem. Uma imagem, né? O animal. Um animal, né? Como diz aqui, quadrúpedes, né? Estavam adorando algo criado por eles próprios, né? Porque eles tiraram o ouro que tinham, derreteram aquele ouro, com o ouro fizeram aquele bezerro. E por que as pessoas têm mania de adorar uma imagem ou adorar as coisas? Sabe por quê? Não. Porque se eu adoro, vamos imaginar, eu vou adorar esse celular é meu Deus. Porque se eu estou adorando uma imagem, aquela imagem eu vou dizer como Deus é, né? Que esse Deus diz que eu posso beber e fumar, né? Ou esse Deus diz que basta, como é que foi? Breno colocar 50 bolinhas de gude numa fileira e eu estou salvo, né? Porque se eu crio meu Deus vai ser do jeito que eu gosto, né? Porque quem criou fui eu. Então, vou dizer que posso isso, não posso aquilo, que fazendo assim tá bom, né? Então, por isso que diz no 22, as pessoas dizendo-se sábios. Até essa parte interessante que Paulo escreveu essa carta aos Romanos 2000 anos atrás. O que eu vejo hoje, em 2020, o ser humano achando que é o máximo, né? Você vai, Breno, você chega lá numa universidade, então, o professor, o que ele acha? Né? Que ele sabe tudo, né? E geralmente
o jovem que sai da igreja, né? Quer dizer, o jovem que é da igreja e vai para uma universidade, muitas vezes ele é zombado, né? Fala que ele é burro, né? Como é que vai acreditar em Deus? Esse Deus não existe. Fala um monte de coisas dizendo que nós devemos acreditar no cientista, né? Nós devemos acreditar nos livros. E se existe, pelo menos ao meu ver, posso estar errado, claro, alguma coisa boa nessa doença Covid-19, para mim, uma coisa boa que existe é mostrando para o ser humano que o ser humano é muito pequeno. Né? Que se Deus é invisível, esse vírus é praticamente invisível, né? Pelo menos para o olho nu, a gente não enxerga, mas é uma doença que mudou tudo, né? Eliana, eu estou com 65 anos. Nunca vi nada assim. Nem eu. O Breno é mais novo, né? O Breno pode achar que é normal, não sei. Mas Já conversei com pessoas de 80 e poucos anos que dizem que também nunca viu. Então essa doença está mostrando uma coisa que, na realidade, a gente já sabia, né? O que o homem consegue fazer? Consegue fazer muita coisa, né? Já colocaram o homem na Lua, tem helicóptero, tem avião, né, Breno? E tem piloto de avião, mas tem muita coisa que o ser humano não faz. Então, quando o ser humano quer se colocar no lugar de Deus, ele vai ter muitos problemas, né? Então, o que Deus faz? Qual é a reação de Deus? Vamos continuar aqui na leitura. Lê na sua, Eliana, 24 e 25. Melhor, Isso. volta para o 22, vai do 22 ao 25. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração dele para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. 25 também? Sim. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Tudo bem? Então, eu vou perguntar a vocês, para vocês me explicarem o versículo 25. Breno me fala sobre o 25. Perdão? Eu quero uma explicação do versículo 25. Você é o professor e eu sou o aluno. Eles trocaram a verdade de Deus, porque eles não acreditam, né? Uhum. Então, pela orgia, por aquilo que eles querem acreditar, né? Uhum. Então, eles acham que aquilo que Deus falou, eles não acreditam. Tem muita gente que diz que a Bíblia é ultrapassada, que já não está com nada mais, não é verdade? E que eles podem continuar fazendo o que fazem, porque vão morrer e vão para o céu, vão ver a Deus. Então, eles continuam a vida por não crer, por não ter conhecimento. Sim. É por aí? Não? Me Breno, expressei direito? o que você vê aí, Breno, no 25? Como você falou, né? Que diz. E adoram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador. Como você disse, no caso vai para a universidade, aí começa a acreditar nos cientistas ao invés de Deus. Uhum. Eles Isso. acreditam nas coisas que eles criam, né? Eles Uhum. acreditam nas coisas que eles criam, É. né? Achando que aquilo
não terá consequências futuras. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Deus, eu acho que nós três aqui acreditamos em Deus, né? Que Deus existe, então é invisível, ele existe. Então, e esse Deus que existe, já vimos ali no 20, né? Que ele tem poder. E se ele tem esse poder de fazer o que ele quer, por que que Deus não se manifesta, né, de uma forma visível? Porque se ele quisesse, né, ele não apareceu para Moisés, não apareceu para várias pessoas no passado, né? Até o anjo, as pessoas na Bíblia, quando um anjo aparece, nem é Deus, só um anjo. A pessoa cai no chão, com o rosto no chão, né, maravilhado diante desse ser divino, com medo, né, com muito respeito. Por que que Deus não faz isso todo dia com todo mundo? Ele nunca fez isso comigo, nunca fez isso com vocês. Não sei se já pensaram sobre isso aí. Eu estava ouvindo uma palestra uma vez e eu achei muito interessante que o palestrante disse. Ele disse que se Deus fizesse assim, as pessoas seriam obrigadas a crer em Deus. E o que Deus deseja é que nós busquemos, né, de livre e espontânea vontade. Então, ele faz de um jeito que quem quer enxergar e quem quer seguir consegue. Mas ele também, se podemos falar assim, ele se esconde para que aqueles que não desejam seguir consigam dizer que ele não existe e é levando a vida deles do jeito que eles querem, né? Sim. Eu não vejo, mas eu creio, né? E normalmente a gente não vai crer numa coisa que a gente não está vendo, a gente não liga. Mas a gente, nós, né? Eu sei que ele existe, não vejo, mas sei que é como o vento. Exato. Eu sei que sinto, né? Mas não estou vendo, mas eu sei que ele está ali. É isso. Não é verdade? Uhum. Então, e olha o que Deus faz. Lê de novo, Breno, versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, o jeito que eu entendo esse versículo, Breno, é como se Deus falasse, né? Eu quero que vocês me sigam, até criou as coisas para você enxergar a beleza, né? Das coisas que Deus fez, a grandiosidade, até os detalhes de tudo que Deus fez. Mas já que vocês querem fazer do seu jeito, então vão, né? Vão e façam tudo que não presta, né? É o livre-arbítrio que ele nos deu, né? Não é verdade? Tu faz, deu vontade, vamos fazer. Vamos fazendo. Vamos ver depois. E uma coisa que eu vejo, Eliana, que tenho visto na minha vida e na vida de outros, que todos nós temos desejos, né? Sim. Emoções, sentimentos. Então, que o desejo, o sentimento, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo mestre, né? Então, pessoas que se entregam a seus sentimentos, que se entregam às suas paixões, essa pessoa vai ser uma pessoa infeliz, né? Sim. Porque geralmente quase os vícios são assim, né? E olha a vida de um viciado em qualquer coisa, né? Viciado em bebida, mas também pode ser viciado no sucesso, viciado no dinheiro, viciado em outras coisas.
é a pessoa que se entregou aos seus sentimentos, às suas vontades, e a consequência é trágica, né? Então, mas quando acreditamos em Deus, aí tudo entra em seus devidos lugares e as coisas funcionam bem, né? E Sim, temos um rumo na vida, né? Os valores a corretos. a presença de Deus na nossa vida é uma coisa assim espetacular. Eu sou prova viva disso. Eu sou. Reconheço. Que bom. Reconheço o que ele fez por mim. Acho que se a humanidade acreditasse um pouquinho mais, um pouquinho que fosse, acho que o mundo estaria melhor. É. As pessoas estariam melhor. Então, Breno, não sei se respondi a sua pergunta, Sim. que, na realidade, uma pessoa assim, como Paulo está falando aqui, não vai saber nada sobre Jesus, nada sobre o fato que Jesus veio, morreu na cruz por nós. Essa pessoa não vai ter como ser batizada, né? Porque não tem, sem o conhecimento da Bíblia. Mas ela pode saber que Deus existe, pode buscar a Deus. E pelo que leio aqui, Deus vai aceitar, né? Essa pessoa que está fazendo o que ela pode para buscar o Criador, em vez de adorar a criação. Agora, temos uma outra pergunta, Breno, que é mais dura para a gente. O problema não é o que é que Deus vai fazer com aquele que não sabe, é o que Deus vai fazer com a gente, nós que sabemos e não fomos lá para falar, né? Se aquela pessoa lá não sabe, por que não sabe? Ninguém foi lá. Eu não fui, nem você foi. Por que você não foi? Eu sei, mas eu não sei. É? Então, a gente vê ali a nossa responsabilidade, né? E até eu vejo, eu creio que vocês vão concordar, que o problema do desconhecimento não é só com uma pessoa lá na Amazônia. Até, creio eu, aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que ainda não conhece o que a Bíblia diz sobre Deus e sobre Jesus. Né? Já ouviram falar da Bíblia, já ouviram falar de Jesus, mas realmente não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Embora muitos tenham uma resistência, né? Até às vezes a gente tentando falar e o outro nem quer escutar. Tem esse problema também. Mas, certamente, quem tem esse conhecimento fica com uma responsabilidade de compartilhar esse conhecimento, não é? Sim. Mas se quando a pessoa não está interessada em ouvir, Aí nós fazemos. Essa parte. É. já tentei. Mas então, se você tentou com A e B, C e não quiseram, pode para D, E, F, né? Vamos partindo, vamos caminhando. E também, às vezes, Eliana, a pessoa que hoje não está interessada, daqui a um ano ela já mudou, né? Já, por exemplo, eu não sei a sua história, Eliana. Desde criança você sempre acreditou em Deus, sempre buscou a Deus? Sim, família do meu pai era evangélica, né? Uhum. E meu pai foi criado lá e depois caiu no mundo, como dizem, né? Uhum. Mas nunca deixou o temor a Deus, Sim. né? Nunca saiu de casa sem fazer a oração dele, só não seguia a igreja, né? Uhum. E eu, com 9 anos, eu me batizei. É mesmo? 9 aninhos,
Mas depois também fiquei lá um certo tempo, trabalhava lá com a igreja com as crianças, fazia, como é que se diz, trabalhos lá junto das outras crianças, mas depois também abandonei. Ah, E aquela verdadeira história de sempre, né? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? E a dor me levou de volta, e faz quantos muitos você anos. tinha nessa época da dor, Eliana? Ah, eu passei por ela há muito tempo, Ah, e deve estar com uns 12 ou 13 anos que eu voltei. ah, É, e de lá não saio mais, não, de é, jeito nenhum. com certeza. Mas É então, lá que eu tenho que ficar. eu penso que nós devemos, às vezes, olhar para a nossa própria vida, né? Pensa, Eliana, Sim, 20 anos atrás, onde você estava? E 20 anos atrás, o que você teria dito a uma pessoa que falasse com você sobre Jesus e voltar para a igreja e dedicar eu sua... tinha quem falasse comigo, porque eu gostava muito de ouvir meu pai falar. Meu pai sabia a Bíblia, assim, ele Uhum, só não lembrava mais o versículo, nem qual livro, né? sim, Mas ele dizia, na Bíblia está escrito isso, 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 embora não estivesse indo, né? E uhum, ele falava muito para mim, a minha avó também falava muito, né? Para mim, eu tinha quem falasse. sim, Eu é aquela história, né? A gente não quer ouvir, não quer ouvir. Mas tem uma hora que a gente é obrigada a ouvir, querendo ou não. Quando Deus manda que a gente vai ouvir, a gente ouve mesmo e pronto. Não é verdade? Quando ele dá o sinal, já aproveitou bastante, então agora está na hora de me ouvir. E eu ouvi. E até me arrependo de um dia ter saído de é, lá, da igreja. é claro. Sou sincera para o senhor, até me arrependo. É, Mas valeu a experiência. é. E hoje está firme. Sim, sim. Já há uns 13 anos, graças a Deus. Amém. Estou bem, bem firme. Breno, quer emendar aquela pergunta com a outra pergunta? Não, Não? Uma observação sobre essa leitura aqui em Romanos, ou algo que a gente fala hoje? não também. Ficou claro. Agora não. Deixa eu ver o que mais nessa parte. Vamos para, como estamos em Romanos, vamos para Romanos capítulo 10. Eu falei 10, mas não é 10, é 11. Romanos 11. Vocês ouviram essa palavra, doxologia? Conhece essa palavra, Eliana? Doxologia? Sim. Sabe o que é uma doxologia? Ai, como eu vou explicar? São pessoas, não sei, me fugiu agora a explicação. Na verdade, essa doxologia é um louvor. Hum, Então, essa passagem que está aqui no final de Romanos capítulo 11, Paulo já falou muita coisa sobre Deus, do capítulo 1 ao 11, e ele então faz tipo uma poesia, né? Um cântico, aqui do versículo 33 ao 36. E quem estuda chama as passagens assim de uma doxologia, que doxa quer dizer glória, é de glorificar a Deus. Então, lê para a gente, Breno, versículo 33 ao 36, de Romanos 11. Ó a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Amém. Então, vamos responder. Tem 3 perguntas aqui, não tem? Ali no 34 e 35. Eliana, a primeira pergunta é: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém. E quem foi o conselheiro do Senhor? Ninguém. Será que Deus estava fazendo uma prova e ele queria tirar a cola na prova, então ele falou com a gente para a gente soprar a resposta para ele? Não. Não, claro que não, né? E a última pergunta, aqui está no 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Ninguém. Deus já chegou perto de você e disse: eu estou duro hoje, você me empresta R$ 50? Não. Gente que fica pedindo para ele. Exatamente. Aí, então, ele resume aí no 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, vamos analisar aqui. O que quer dizer isso? Pois dele. O que quer dizer isso? Pois dele. Todas as coisas vêm dele. Sempre ele. Todas vêm dele, né? Ele é a origem, né? Ele é a fonte das coisas. Por ele. Todas as coisas são feitas por ele. E para ele. Todas as coisas são para ele. Tudo que devemos fazer hoje é para ele. Não é isso? Tem a... Como que é? Por ele, para ele, são todas as coisas. Não sei se é em Hebreus que fala, acho que fala sobre Jesus, que ele é o arquiteto e o construtor do prédio, né? Ele não só desenhou, mas também construiu. Então, Deus é o início, o meio e o fim, né? Sim. De todas as coisas. Aí, então, termina essa doxologia no final do 36. Então, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, quando pensamos em Deus, Ele está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Mas o que é maravilhoso é que esse Deus tão grande, tão infinito, como diz aqui, insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, mas mesmo assim, ele se revela para a gente, né? E nós podemos, como você disse, Ana, sentir a presença de Deus, saber que ele cuida de nós. Sim. Podemos ver, certamente, Breno, você tem visto na sua família, né, a mão de Deus trabalhando nessa casa, nessa família. Isso é tão bom, né? Saber que nunca fomos abandonados e jamais seremos abandonados. Temos momentos difíceis, né? Covid-19 é um momento difícil. Certamente tem outras coisas mais difíceis ainda, mas Deus está sempre ali ao nosso lado. Essa é a nossa esperança, a nossa certeza. Embora ofereçamos tão pouco, né? Uhum. É. Então, a gente para por aqui hoje. Eu Tá vou bom. ficar lá no grupo. Então, agora só em janeiro. Isso, na primeira terça-feira de janeiro. Se não me engano, dia 5. E vamos colocar no grupo e falar com todo mundo. Tá. Você pode orar, Eliana, para a gente encerrar hoje? Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos manter com saúde devido a essa pandemia que anda aí, Senhor Deus.
Que o Senhor leve ela embora também, Senhor, porque o Senhor não precisa de estudos, o Senhor não precisa de vacinas. Uma palavra sua, Senhor, todo este vírus cai por terra, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre a tua palavra. Cuida de nós, Senhor. Precisamos muito de ti. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe a todos, nos dê uma semana boa e obrigado por tudo, pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que o Senhor nos dá e nós lhe oferecemos tão pouco. Em nome de Jesus eu peço e já te agradecendo. Amém. 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 E, Breno, quero agradecer você pelas perguntas. Continue perguntando. E quem pergunta quer saber, né? É sinal de Verdade. que está